Tecnológica de Cooperativas Populares e Empreendimentos Solidários da UFPA traz a temática Inovação do Processo de Gestão Administrativa e Financeira, a precificação. Eu sou Nelly Chaves, concluí em 2019 o curso de Bacharelado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Pará. Meu e-mail de contato é anelychaves@gmail.com. Para dar início à nossa apresentação, eu trago a vocês o roteiro que iremos seguir. Esse roteiro traz inovação administrativa e financeira, composição do preço, controle de estoque, custos diretos e indiretos, fixos e variáveis, margem de lucro, margem de contribuição, depreciação, impostos e comissões, valor percebido e agregado, o preço e a composição do preço. Para dar início a essa apresentação, vamos começar falando sobre inovação administrativa e financeira. A inovação ela é importante para manter a competitividade da empresa e consiste em estabelecer meios e métodos para gerar valor. Um exemplo de inovação podemos trazer como o uso de novos sistemas, o uso de novas tecnologias, a exemplo de software, sistema de gestão online. Hoje em dia, muitas empresas oferecem sistema de gestão que funciona de maneira online, E isso acaba sendo um facilitador para muitas empresas na hora de inovar na administração da sua empresa, seja ela na gestão ou na parte financeira, e até mesmo na parte de vendas dos seus produtos. Uma maneira também de inovar, seja administrativamente ou financeiramente falando, é a implementação de novas ideias. Conhecer, ouvir novas ideias para que elas se tornem possíveis de implementar. Assim também como o uso de ferramentas tecnológicas, novos equipamentos mais modernos, ferramentas mais atuais. Isso acaba gerando o quê? O aumento da lucratividade pela redução de custos. Quando você investe em equipamentos, ferramentas mais modernos, isso acaba te trazendo uma maior possibilidade de baixar teus custos, aumentar tua produção e, consequentemente, isso aumentar a tua lucratividade através dessa própria redução desses custos. Além de trazer um controle bem maior sobre a sua própria receita. Algumas dicas em relação às inovações administrativas e financeiras. Separar contas pessoais e profissionais. Esse é o passo muito importante. Sempre separar as suas contas pessoais das profissionais. Buscar parcerias e divulgação através do apoio das mídias sociais, de aplicativos de conversa. Hoje, o mercado ele se tornou muito dinâmico, E por ter se tornado muito dinâmico, as pessoas exigem que as informações cheguem cada vez mais rápido. Então, o uso das mídias sociais é um facilitador para divulgação, para venda, para fazer uma entrega rápida, para fazer com que o seu cliente conheça o seu produto. Então, essas parcerias, elas são fundamentais para isso, para divulgação, para melhorar a venda, para melhorar a relação cliente com o cliente. Essa relação ela se torna muito mais dinâmica, bem mais rápida e muito mais eficiente. Agora, dando início à questão de composição de preço, que essa é uma dúvida de muitos produtores, como eu vou compor o preço da minha mercadoria, daquilo que eu cultivo, como eu vou poder formar esse preço, o preço do meu artesanato, por exemplo. Existem algumas questões que para a apuração de custos para alguns vai ser um pouco mais difícil, mas nós, ao longo da apresentação, iremos ver outras formas também de como compor o preço,
para que ele fique mais próximo da realidade da sua própria concorrência, como também do mercado, de quanto seu cliente também vai poder pagar por esse preço. Então vamos lá. O preço. O preço ele é um valor monetário determinado para qualquer tipo de bem ou de serviço. A determinação de um preço é chamada de precificação de produtos, ou seja, a precificação é a determinação de um preço para um determinado produto ou serviço. Mas, antes de falar da composição em si, de como o preço ele é composto, nós iremos conhecer alguns aspectos, alguns elementos que eles são fundamentais para a formação de preço. Principalmente se esse preço ele é formado através dos custos. Então, se você busca fazer a formação do seu preço baseado nos custos da sua produção, do seu produto, então existem alguns elementos que são importantes para poder fazer essa composição. Então vamos lá. Primeiro deles, controle de estoque. O controle de estoque ele é muito importante para o sucesso de qualquer empreendimento, independente do seu porte, do seu ramo ou da sua atividade. O controle de estoque ele exige que alguns passos sejam planejados com cuidado, né? Alguns passos sejam planejados com cuidado e esses passos, dentro do controle de estoque, há algumas exigências, como por exemplo, registrar no controle de estoque a quantidade, o custo unitário, o custo total das mercadorias ou dos produtos vendidos. Hoje, nós podemos contar com o auxílio de ferramentas, sejam elas planilhas eletrônicas ou programas específicos para o controle desse estoque, para controle de vendas. Então, esses são facilitadores para que esse controle de estoque ele seja feito de uma maneira bem mais adequada e dinâmica. Segundo passo, periodicamente confirmar se o saldo apurado no controle de estoque ele bate com o estoque físico existente na empresa, porque muitas das vezes nós acabamos por nos focarmos muito na questão do próprio programa em si. Vai vendendo, vai comprando, vai abastecendo o programa de informações. Só que é muito importante sempre verificar se o que está no sistema de fato é o que está no estoque físico da empresa, né? Está sempre fazendo essa conferência, sempre confirmando se essas informações elas estão realmente niveladas, para não ocorrer o descontrole, né? Ficar no sistema 1 e no controle físico está outro. Então, muitas vezes podem ocorrer algumas falhas. Então, para corrigir essas falhas, é sempre bom estar fazendo essa confirmação entre o que está no sistema ou na sua planilha física, na sua planilha eletrônica, ou o que realmente está ali no seu estoque físico. Outro passo, calcular no controle de estoque o saldo em quantidade, custo unitário, o custo total das mercadorias e dos produtos que ficaram em estoque, né? Você registra, primeiro passo, registrar no controle de estoque a quantidade e por último passo, calcular no controle de estoque a saída, o saldo, né? As quantidades unitária e total de todos os produtos que ficaram em estoque. Um exemplo de rateio de estoque. O rateio, ele é o quê? A divisão, a distribuição proporcional. Então, como fazer essa divisão, essa distribuição proporcional? O rateio nada mais do que isso. Então, um exemplo de rateio de estoque é o custo unitário. Para você ter o valor do custo unitário, você calcula ele pela média ponderada. Ou seja, você divide o custo pela quantidade. Um exemplo, se você compra 100 unidades e ele custou R$1.000, você vai pegar esses R$1.000 e vai dividir pelas 100 unidades.
Fazendo esse cálculo, você vai chegar ao valor unitário de R$10. Ou seja, você comprou 100 unidades por R$1.000, mas cada unidade lhe custou R$10. Então, esse rateio ele é feito também pelo programa. Você vai abastecendo o programa com essas informações. Essas informações sendo abastecidas de maneira correta, elas vão te gerar um maior controle de todos os teus produtos, entradas e saídas. Uma dica: o controle de estoque ele poderá ser feito através de planilhas e Excel, por exemplo, ou até mesmo ficha de controle físico-financeiro, de uma maneira mais manual de fazer o controle. E também, assim como eu já falei anteriormente, existem programas específicos, softwares específicos também para fazer esse controle de estoque, assim também como a venda, a própria venda do produto. Agora vamos falar sobre custo. Bom, o custo é a soma dos gastos incorridos e necessários para aquisição, conversão e outros procedimentos, que vão finalizar no produto ou no serviço. Ou seja, o custo ele abrange todos os itens necessários para a produção, para que esse produto exista, esse serviço exista. Então, os custos eles são todos esses itens necessários. O custo ele apurado dentro da contabilidade, existe uma área que é chamada contabilidade de custo. Essa área de contabilidade de custo ela é específica para fazer o controle desses custos. De acordo com alguns autores, a contabilidade de custo ela nasceu na época da Revolução Industrial, quando as empresas elas começaram a comprar matéria-prima para confeccionar novos produtos. Então, nesse cenário, surgiu a necessidade de avaliar os estágios da produção, de se buscar o resultado, se a empresa em determinado período ela estava tendo o retorno, o resultado esperado. Então, essa necessidade fez com que surgisse a contabilidade de custo, que surgiu justamente para dar suporte nessa área. E um dos objetivos da contabilidade de custo, além de avaliar esses estágios, de atender a todas as exigências fiscais, entre outros benefícios, ela também é a formação do preço de venda. Então, a formação do preço de venda vem muito da apuração dos custos. Um exemplo de custos são chamados os custos diretos, que são aqueles gastos associados à fabricação do produto vendido ou da mão de obra. Esses custos diretos, eles são proporcionais, são associados à fabricação do produto, como, por exemplo, a matéria-prima. Sem a matéria-prima, não terá o produto. Então, a matéria-prima ela está diretamente ligada ao produto. Então, a matéria-prima é um exemplo de custo direto. Também temos o custo indireto. O custo indireto, eles são necessários para o pleno funcionamento da cadeia produtiva, A cadeia de produção, desde a compra da matéria-prima, o uso da mão de obra, a fabricação do produto em si, embalagens, até a venda, existe toda uma cadeia produtiva. E essa cadeia produtiva, esses custos necessários para o pleno funcionamento, eles são chamados de custos indiretos. Eles não estão tão diretamente ligados aos custos, assim como a matéria-prima, mas eles também fazem parte de todo o funcionamento da cadeia produtiva. Como, por exemplo, a energia elétrica do setor administrativo. Ela não é primordial para o produto em si, diretamente, não interfere diretamente no produto, como a exemplo da matéria-prima, que é primordial para a confecção do produto. Mas ela também faz parte do processo, porque na área administrativa irá ser responsável, por muita coisa também ligada até a venda desse produto, a entrega desse produto. Então, por isso, o custo indireto, ele é necessário, mas ele não está diretamente ligado
ao produto. Rateio. Como eu já falei anteriormente sobre rateio, que é a divisão proporcional, o rateio do custo ele é feito pelo setor contábil da empresa, né? Que é esse setor que vai conhecendo em detalhe quanto cada setor da empresa gasta, né, proporcionalmente, né, no montante daqueles gastos por um determinado período. Então, o rateio ele é feito para isso, para fazer a divisão proporcional. Dessa divisão proporcional é que vai ser feita a divisão do que foi o custo direto e quanto foi o custo indireto. Porque a classificação desses custos, eles também serão importantes para a formação do preço. Principais formas de cálculo de rateio. O cálculo do rateio ele pode ser feito através do faturamento, ou seja, leve em consideração a rentabilidade de cada produto ou serviço faturado mensalmente, né? Você vai fazer a distribuição, né, através da rentabilidade de cada produto. Ou pelo custo indireto, que você vai aplicar o valor dos custos indiretos sobre cada produto. Esse é o rateio pelo custo indireto. Você vai ver quanto de custos indiretos determinado produto absorveu e vai aplicar o valor desses custos sobre o preço final do produto. Temos ainda o custo fixo. O custo fixo é o custo que quem produz ele vai ter independente de ter realizado venda, né? Custo fixo, que você tenha vendido ou não, aquele custo ele vai estar lá todo período, todo mês ele vai existir, como é o exemplo do o aluguel do espaço para fabricação pela venda, ou seja, se você vende seu produto, mas você tem um determinado espaço como ponto de venda, ou aluguel de um espaço para servir de produção, né? O aluguel ele vai ocorrer todo mês, independente de você ter vendido ou não. A mesma coisa se você faz uso da internet. Você vai ter que pagar essa internet mensalmente. Energia elétrica também. Salário, mão de obra. Mesma coisa, para que o produto seja feito, a mão de obra é importante e ela tem que ser paga mensalmente. Mesma coisa, se você utiliza lojas de venda virtual, você vai ter que ficar pagando a hospedagem nesse site para manter essa loja ativa. Então, também tem o custo mensal. Mesma coisa, telefone. Se você faz uso de telefone para vender seu produto, mensalmente você também terá que pagar, independente de ter realizado venda ou não. Então, esses são chamados custos fixos. Custo variável. O custo variável ele é em função da produção. Como, por exemplo, comissões de venda, né? Se você oferece comissão sobre a venda dos seus produtos, então essa comissão ela é um custo variável, porque conforme a quantidade vendida, você vai ter vai ter que reembolsar um valor para essa comissão de venda. A mesma coisa se você pagou uma taxa de comissão nas lojas virtuais. Embalagens, a mesma coisa. As embalagens, a necessidade das embalagens, elas vão ser diretamente proporcional à quantidade de produto fabricado ou vendido. Impostos, mesma coisa. Quanto mais você vender, maior suas vendas, maior a taxa de imposto que você vai pagar sobre essas vendas. Material, a mesma coisa. O material utilizado ele também vai variar em função do volume de vendas. Então, esses são os custos variáveis. Conforme você vende ou produz, você vai gastando a mais. Impostos e comissões de venda. Os impostos pagos, bem como as comissões que pagamos aos vendedores e aos demais canais de venda, como por exemplo sites de vendas online, eles impactam diretamente na precificação. Por quê? Porque eles consomem uma parte do valor do preço de venda. Então, se eles acabam consumindo uma parte daquele valor, eles são
também essa apuração desses custos, eles são fundamentais para precificar de uma maneira que seja mais segura. Agora vamos falar sobre margem de lucro e margem de contribuição, que são as margens que nós vamos trabalhar em função de quanto se quer ganhar em cima de determinado produto ou de serviço. Bom, a margem de lucro bruto é um valor percentual obtido da relação entre o lucro bruto e a receita total. Você vendeu determinado produto, você teve um lucro bruto, você vai ver ali o percentual para saber quanto lhe deu, aquele produto lhe deu de margem de lucro. A porcentagem, né? Essa porcentagem do preço da venda de um produto ou de serviço, ela corresponde ao lucro da empresa. Bom, o lucro, para você saber o lucro bruto, você vai pegar as receitas, diminuir dessa receita os custos. A fórmula da margem para saber a margem de lucro é o lucro bruto dividido sobre as receitas totais. Você vai dividir esse lucro pela receita, né, e vai ter ali uma porcentagem, e essa porcentagem vai ser sua margem de lucro. Já a margem de contribuição, ela é o que? A diferença entre as vendas e os custos e as despesas variáveis daquele determinado período, né? Margem de contribuição, você vai pegar as vendas, diminuir os custos variáveis, vai multiplicar por 100, que é o 100 é para poder chegar à porcentagem, vai dividir essa venda bruta ou essa margem de contribuição pelo preço de venda menos o custos da venda. Lembrando que quanto maior for a margem de contribuição, maior será o recurso para pagar os custos fixos e gerar lucro. Quanto maior a margem que esse produto te deixar de contribuição, isso significa que maior será o seu lucro, que você conseguiu cobrir, né, todos os seus custos e conseguiu um lucro maior. Quanto maior a margem, maior vai ser a geração de lucro e a cobertura dos seus gastos. Depreciação. Bom, a depreciação é um valor de perda econômica. Mas esse valor de perda, conhecido como perda econômica, ela também pode fazer parte do cálculo do preço final do seu produto. A depreciação, ela é a perda de um valor de um bem pelo seu uso, pelo seu desgaste ou pela sua obsolência, né? Aquele produto que deixou de ter máquina de reposição, que ele já não é mais tão atual, que ele foi substituído por um modelo mais atual, então ele é considerado obsoleto. O exemplo são chamados, dentro de uma empresa, esses bens que sofrem essa depreciação são chamados de imobilizado. O imobilizado que sofre depreciação, como é o exemplo das máquinas, de equipamentos, de veículos, de móveis. Eles, ao longo do seu uso ou pelo seu desgaste, eles acabam perdendo valores, né? E esses valores, o tempo de depreciação é estipulado pela Receita Federal. A tabela é definida pela Receita Federal. Agora vamos conhecer alguns métodos para fazer o cálculo dessa depreciação. Existe o método da linha reta, que é o mais simples e um dos mais usados. Que você vai, para saber a depreciação anual, você vai pegar o valor novo, né? Ou seja, o valor que você adquiriu esse bem, vai subtrair do valor residual, se houver, que esse valor residual também é estipulado. Você vai diminuir o valor do bem, menos o valor residual, e você vai chegar a um valor no qual você vai dividir pelo número
né, da vida útil, né, que essa vida útil é em anos, justamente fornecido por essa tabela da Receita Federal. Um exemplo, se você comprou um determinado bem por 50 mil, e esse bem ele tem um valor residual de 10 mil, então você vai pegar 50 mil menos os 10 mil e você vai dividir por 10, porque esse bem ele vai depreciar ao longo de 10 anos. Então, você vai pegar 40 mil, dividir por 10, que você vai chegar ao valor de 4 mil ao ano. Né? Ao longo de um ano, esse determinado bem vai depreciar 4 mil reais. Aí, se você quiser saber o valor da depreciação mensal, né, para poder constar na composição do seu preço mensalmente, em cima de tudo que você produz, você vai pegar esses 4 mil e dividir por 12, aí você vai ter o resultado da depreciação mensal. Existe também um outro método, é o método acelerado. Esse método, ele parte do pressuposto que o ativo, ou seja, esse bem, ele perde mais valor no primeiro ano do que nos próximos. Então, ele vai considerar a perda desse valor maior no primeiro ano e vai acelerando para que chegue ao resultado. Vamos supor, usando mesmo o exemplo desse bem 10 anos, ele vai ter uma perda maior no primeiro ano e, consequentemente, vai diminuir essa perda até chegar aos 10 anos. Também tem o método de unidades produzidas, né? Que ele tem a vantagem de não depender exclusivamente do tempo. Ele não vai depender do tempo que aquele bem pode ser considerado seu tempo de vida útil. E sim, esse método ele vai se basear pela quantidade produzida pelo aquele determinado bem. Agora vamos falar sobre valor percebido e valor agregado. Bom, o valor percebido é o custo-benefício que o usuário atribui ao serviço. Ou seja, quanto aquele cliente ele está disposto a pagar por esse produto, né? Quanto aquilo atribui a ele, né, valor e quanto que ele está empenhado a gastar sobre isso, que é o valor percebido, né? É o valor que o próprio usuário atribui ao seu serviço. Geralmente, esse valor percebido ele é feito através de pesquisa de mercado. Você vai lançar um novo produto, então você vai fazer a pesquisa de mercado para saber quanto que o teu cliente está disponível a pagar por esse produto. Então, baseado nessa pesquisa de mercado, nessa percepção de pagamento, é que você vai adequar o seu preço. Valor agregado. Um benefício que ultrapassa a necessidade básica do cliente. Bom, o valor agregado ele pode ser aumentado pela tendência do mercado, pela inovação, pelo canal com o cliente, pela fidelização, pelas próprias parcerias, ou seja, o valor agregado. Quanto aquele teu produto consegue agregar de benefícios, de soluções, de satisfação para o cliente. Valor agregado é isso, ó. Quanto a tua marca, né, o valor da tua marca, quanto a tua marca atrai de valor para esse produto, ou quanto esse produto agregado a outros serviços, a um pós-venda, a uma garantia maior, né? O quanto que esse valor ele agrega para o produto. Então, esse preço, esse valor pelo valor agregado é muito disso. De quanto ele traz de inovação, de quanto ele traz de satisfação, de a fidelização que você vai fazer com esse cliente, com parcerias, com garantias, com pós-venda. Então, o quanto que você consegue agregar na questão de qualidade, na questão de ser um produto diferenciado dos demais concorrentes. Esse é o valor agregado. Preço. Agora vamos falar sobre preço. O preço é um valor monetário de um produto
ele pode ser feito de algumas maneiras, né? Que sejam elas o preço pela própria concorrência, né? É de extrema importância comparar o preço do seu produto com o da concorrência, mas isso tem que ser feito sempre que possível. Você pode compor seu preço pelo preço da concorrência, mas você tem que ver se os seus custos não são maiores que o da concorrência, seja pelo número de funcionários, pela qualidade do seu próprio produto, né? Basear o seu preço pela concorrência é justo, se são produtos similares. Só que você tem que sempre fazer isso quando for possível. Preço do consumidor. Preço percebido, né? Quanto que o consumidor está disposto a pagar pelo seu produto, né? Como eu já falei anteriormente, para isso é necessário realizar uma pesquisa de mercado. Valor agregado, a mesma coisa. Se você está baseando seu preço pelo valor agregado, né? O valor agregado é quanto esse produto satisfaz a necessidade ou o desejo desse consumidor. Ou ainda o preço pela margem de custo, né? O preço pela margem de custo ele é estipulado tendo como uma base a margem de lucro calculada sobre os custos fixos, variáveis, custos diretos e indiretos. Daí, né, uma maior exigência, né, sobre a margem de custo. Se você estiver baseando o seu preço pelo custo do produto, né, existem as vantagens, né? Porque você vai fazer o levantamento. Esse levantamento tem que ser feito de uma maneira correta, né? Correta, e tem que ser bem exigente o levantamento desses custos para que seu preço cubra todos os seus gastos, traga uma boa margem de lucro, uma boa lucratividade. Para isso, você vai usar essa base da margem de custo. Daí a importância de classificar e de fazer o levantamento correto do custo de cada etapa, do custo fixo, do custo variável, do custo direto, do custo indireto. Uma das vantagens de diferenciar os custos são o planejamento das decisões da empresa, né? A precificação através dos custos, ela fica muito mais precisa. E quanto mais a empresa conseguir diminuir esses custos, maior ela terá o aumento de ganhos. Essa é uma das vantagens, conhecer esses custos, fazer o possível para diminuí-los cada vez mais e assim aumentar os ganhos. Composição do preço. Então, como que fica a tão desejável composição do preço? Um exemplo nós iremos ver. Imagine, né, que os custos de material utilizado para fazer uma bolsa, né, mais o salário ali, a mão de obra da costureira, que foi definido para aquela unidade, uma bolsa, elas cheguem a R$10. Ela fez o levantamento desses custos e chegou a R$10. Todo o material utilizado para aquela bolsa, mais a mão de obra da costureira. Mais as despesas com os impostos pagos sobre essa venda, as despesas fixas proporcional, como água, luz, aluguel, somaram R$5. E a margem de lucro definida por ela foi de 50%. Ela quer ganhar 50% de lucro sobre a fabricação dessa bolsa. R$5. R$10 de despesa, R$5 de despesa com material, R$5 de despesa fixas, mais 50% de lucro, ou seja, mais R$5. Então, o preço de venda dessa bolsa, ela ficará por R$20. R$10 das despesas, R$5 dos custos e ela quer ganhar mais 50%, ou seja, ela quer ganhar 50%, quer ganhar mais R$5. O preço de venda dessa bolsa, então ela vai chegar a R$20. Esses R$20 cobrados por essa bolsa, que lhe deu R$10 de despesas e 5 de despesas variáveis,
esse custo dessa bolsa, para compor essa bolsa, ela teve o custo da compra, mais as despesas gerais, mais os impostos sobre essa venda, mais as despesas de venda e mais o lucro desejado. Ou seja, ali foram incluídas todas essas etapas. O custo, o valor do custo das despesas, o valor gerado pelos impostos sobre essa venda, as despesas proporcionais a essa venda, mais o lucro desejado. Tudo isso compôs o preço de venda, né? Nesse exemplo, o preço de venda chegou ao valor de R$20. Esses R$20 cobriram todos os custos, todas as despesas e ainda lhe sobraram R$5 de lucro. Ou seja, usando esse método de rateio dos custos, basear o seu preço pelos custos dos materiais, das despesas, mais a margem de lucro, acabou chegando a um preço de venda que cobriu todas as despesas e realmente gerou aquele lucro desejado. É importante também salientar na questão da composição do preço que você também guarde uma margem, né, dentro ali do lucro, também use uma margem de desconto, né? Porque se você costuma negociar sua mercadoria, seu produto, seu serviço com o cliente e sempre ali lhe oferecer um desconto de 5%, 10%, então é bom que você inclua esses 5%, 10% também em cima do cálculo do preço final da sua venda, para que você não esteja, né, dando um desconto para o seu cliente e esse desconto esteja diminuindo do seu lucro. Então, você já colocando no seu cálculo também aqueles 5 a 10% de desconto, quando você inclui mais esse percentual, você não está diminuindo do seu lucro, você está tirando dali uma margem que você já tinha estipulado que ela, né, faria parte daquela negociação. Então, é uma dica também que eu deixo para vocês. Resumindo tudo o que a gente falou, para uma correta precificação é necessário conhecer os custos e as despesas, conhecer, classificar, levantar, ratear, né? De fundamental importância se você vai basear o seu preço pelos custos. Levar sempre o mercado em consideração, né? O preço de mercado sempre em consideração, porque você tem que levar em consideração para não ficar vulnerável, né? Seu preço está muito acima do valor de mercado, isso pode, inconsequentemente, pode acabar em diminuição de vendas. Assim como você estiver muito abaixo do valor de venda, você, consequentemente, pode estar tendo, né, perdas, muitas perdas. Sempre definir a margem de lucro. É muito importante definir a margem de lucro, porque é quanto você quer alcançar ali, quanto você pode alcançar de lucro com aquele determinado produto. Definir o custo da mão de obra. É sempre importante você definir quanto será, se você trabalha para você, definir quanto você vai estipular de mão de obra ali mensalmente, que é para poder esse valor, esse custo com mão de obra também está ali fazendo parte do cálculo, né, das despesas. Levantar os custos fixos e variáveis, justamente porque eles vão compor o preço do produto, então eles têm que ser conhecidos, né, quais são os valores desses custos para poder compor o preço. Usar a margem de contribuição, a mesma coisa, para saber quanto que aquele produto ele está te trazendo de margem de lucro, né? Quanto cada produto te deixa de margem de lucro. Lembrando, nem sempre o mercado irá permitir que você escolha a sua margem, devido à própria concorrência. Às vezes, pelo próprio valor da concorrência, você vai ter que se adequar e muitas vezes a sua margem de contribuição ou a sua margem de lucro, ela acaba sendo afetada. Por quê? Porque você, em determinado período, você tem que basear o seu preço pela concorrência. E fora a questão que alguns produtos, muitas das vezes,
eles acabam tendo um preço fixado pelo próprio mercado ou por intervenção do governo. E quando isso acontece, né, quando o preço é fixado, mas geralmente há um estudo em que esse preço não afeta tanto, né, o lucro da empresa, ou se afetar é por um determinado período, seja por alguma razão, né? Esse produto teve o preço fixado, ou seja pelo mercado, ou seja pelo governo, mas eles acabam chegando a um valor ali que também não vai prejudicar demais a saúde, né, da empresa, por essa fixação desse valor. Então, é muito importante ficar sempre atento a isso, né? Em tudo que vai compor o preço. Conhecer, fazer rateio, uma divisão proporcional, sempre registrar, né? Tudo que você faz, procurar um registro para que esse registro, né, registro físico, trabalhando seja através de programas, de planilhas, de fichas, documentar todo esse processo é muito importante. É muito importante para a tomada de decisão, é muito importante para a saúde do seu negócio, para fazer planejamento sobre o uso desse lucro, como você vai usar esse lucro, que tipo de reservas você vai fazer, que tipo de decisões você vai tomar através desse lucro, se você está conseguindo gerar caixa, se você tem capital de giro. Então, toda essa documentar todos esses processos é importante para isso, para você conhecer tudo o que está acontecendo, para tomar decisões baseadas em coisas reais, em acontecimentos e fatos reais e, consequentemente, conquistar a saúde da tua empresa, o crescimento, poder se planejar para o amanhã, né? Conseguir estar sempre ali girando, tendo caixa para pagar, tendo lucro para gerar suas reservas, para fazer suas distribuições, enfim, documentar, registrar, procurar profissionais que estejam alinhados, né, aos valores, aos passos que você quer dar para o seu negócio, e não esquecendo de sempre contar com o contador. Vocês sempre podem contar com o contador. O contador é um profissional que, além de outros profissionais, também vai estar auxiliando diretamente na saúde do seu negócio e nas tomadas de decisões. Eu gostaria de agradecer a todos pela atenção. Muito obrigada. Fiquem todos bem. Desejo muita saúde e muita prosperidade a todos. Obrigada.